Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 47. A palavra do Senhor nos diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você deve lembrar, meu irmão, minha irmã, que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele está narrando um movimento que é novo, que é incipiente dentro do judaísmo. Você vai lembrar que até pelo menos o capítulo 15 de Atos, o Evangelho ele estava de algum modo circunscrito à comunidade judaica, ou aqueles que de algum modo já tinham algum flerte com a comunidade judaica, ou que já estavam inseridos na comunidade judaica por cumprirem alguns elementos estabelecidos pelo próprio judaísmo como elemento identificador ou elementos da própria identidade de Israel. Coisas como a circuncisão, a guarda de dias e festas, as leis dietéticas, por exemplo. É incipiente. E é incipiente também porque este texto que nós acabamos de ler está vinculado a uma das extraordinárias manifestações do Espírito de Deus no início do cristianismo. É quando o Espírito do Senhor é derramado sobre a igreja, e no capítulo 2 a igreja experimenta a visitação do Espírito Santo, de modo que essa visitação produz efeitos que são de fato extraordinários quando nós lemos o texto bíblico. As pessoas falavam em línguas distintas daquelas que eles mesmos falavam. E a Escritura diz que as pessoas ouviam em suas próprias línguas a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, a ponto de muitos crerem. Milhares de pessoas creram nessa data tão importante para o judaísmo como o Pentecostes. A Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler que cerca de 3.000 pessoas creram na mensagem pregada naquela ocasião. Você sabe, isso deve ter sido algo fascinante, algo extraordinário. A própria identificação do Senhor Jesus como o Messias esperado pelos judeus. Eles conseguem compreender pelo Espírito que aquele homem conhecido como Jesus de Nazaré era Messias. O Messias tão esperado, tão aguardado. E eles creem. Eles se voltam para o Messias. Eles creem na pregação. Eles creem na mensagem. Certamente que muitas dessas pessoas que creram não eram de Jerusalém. Até porque o texto nos diz que havia gente de várias partes daquela região.
E obviamente que essas criaturas, quando se depararam com a mensagem do Evangelho, elas retornaram para as suas cidades com uma boa nova. Elas retornaram para as suas casas com uma boa notícia. E a boa notícia era: o Messias já veio. O Messias esteve entre nós. O Messias deixou discípulos. Os discípulos desse Messias nos pregaram. Nós cremos no Messias, cremos em Jesus de Nazaré. E obviamente que retornando para as suas cidades, para os seus vilarejos, para as suas casas, para as suas regiões, essas pessoas levaram consigo mesmas a boa nova. Levaram consigo mesmas a boa notícia, o Evangelho. De modo que não apenas viviam o Evangelho, mas certamente que nas suas reuniões, eles também divulgavam a chegada do Messias. E tantas outras pessoas haveriam de crer. O próprio texto do capítulo 5 diz que o número chegou a quase 5.000. A quase 5.000, ou seja, depois do dia de Pentecostes, cerca de mais 2.000 pessoas chegaram à fé. E a estimativa dos historiadores é que no final do primeiro século, esse número tenha ultrapassado a casa de 100.000 seguidores de Jesus. 100.000 seguidores do Senhor Jesus. Mas o que me fascina neste texto, meus irmãos, é que, além deles terem aceitado a mensagem, terem sido batizados, e o número de conversões, ou o número de conversões, número alto, de 3.000 pessoas, a fé professada por aqueles irmãos provocou mudanças significativas na vida deles. Ou seja, não foi apenas uma aquiescência cognitiva, não foi apenas uma questão intelectual, ou uma questão meramente de conhecimento, não. A fé que eles tiveram no Senhor Jesus trouxe benefícios individuais, mas também coletivos. Porque aquelas pessoas começaram a perceber que mais e mais pessoas estavam compreendendo a mensagem e que elas precisavam de espaços que pudessem ser utilizados para que eles trabalhassem ou desenvolvessem uma nova perspectiva da fé à luz do Senhor Jesus. Em Curitiba há uma comunidade judaico-messiânica com a qual eu tive a oportunidade de ter algum contato recentemente por conta de um curso que eu tive a oportunidade de fazer. Obviamente que pela internet, não indo obviamente a Curitiba. E numa das exposições, num dos trabalhos, numa das aulas que eu estava fazendo sobre Torá, sobre o Pentateuco, o mestre, a pessoa responsável, o Rosh, o rabino responsável ali pelo ensino, ele levantou algumas questões bem significativas para a gente entender um pouco a dinâmica dessas comunidades aqui. Ao que tudo indica, e você sabe que o calendário judaico ele é um tanto distinto do nosso, não apenas no sentido das festas, mas também do modo como eles articulam o dia. Começa com o pôr do sol, indo até o dia seguinte. Ele levantou uma hipótese, como comunidade judaica e messiânica, de que os cristãos, e era algo significativo, eles se reuniam nos sábados, nas sinagogas, para, obviamente, ler as Escrituras e ouvir a exposição das Escrituras, e que essas reuniões, segundo esse líder, aconteciam ali no período após o almoço, período da tarde. E que aqueles cristãos, agora que são judeus, que creem no Messias, ao saírem das sinagogas, eles iam para as suas casas. Só que o horário que eles começavam as reuniões era no sábado após o pôr do sol, então já era domingo.
Então as reuniões deles aconteciam após o pôr do sol, porque ali eles tinham agora a oportunidade de repassar o conteúdo trabalhado na sinagoga numa perspectiva cristã na reunião em casas. E isso explica muita coisa que a gente encontra no Novo Testamento. Eles se reuniam de fato no domingo, na perspectiva judaica, primeiro dia, o dia do Senhor, para repassar o conteúdo articulado na sinagoga na perspectiva do Messias. Provavelmente, o que o texto de Atos 2 está, portanto, dizendo, é que essas comunidades, marcadas predominantemente por judeus no seu início, tinham de fato esse tipo de articulações, ou esse tipo de articulação. Eles iam às sinagogas, eles participavam da leitura nas sinagogas, mas eles também tinham a oportunidade de compartilhar a fé na perspectiva do Messias. E ali eles estudavam aquilo ou aquela leitura feita na perspectiva do Messias. Essa foi a perspectiva apresentada por aquele líder judaico messiânico, e que de fato nos auxilia a entender muito da dinâmica do Novo Testamento. Tudo isso eu digo porque o capítulo 2, versículo 42 em diante, ele nos diz que na agenda daquela comunidade cristã primitiva havia 4 coisas, 4 elementos. E esses elementos, eles se tornam chaves para nós entendermos a sequência da leitura que fizemos. No verso 42 eles dizem, né, o autor diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então notem, isso é o primeiro ponto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mas eu quero que você perceba que na própria construção do texto, ele diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Você nota que o ensino dos apóstolos e a comunhão estão casados no texto. E depois, ao partir do pão e as orações. E ele vai dizer também que o contexto aí é de casamento entre o partir do pão e as orações. Então há dois, entendam assim, há 2 casais. Doutrina dos apóstolos e comunhão por um lado, partindo do pão e orações por outro. E esses 4 elementos mostrando ou denunciando a dinâmica do cristianismo primitivo. Só que na sequência, a partir do verso 43, eu quero que você olhe isso, ele diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Notem isso. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí eu vou propor uma coisa para você. Esse verso 43, ele faz alusão à primeira parte do verso 42, a doutrina dos apóstolos. A gente vai ver isso. O verso 44, ele diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso aí estaria ligado à questão da comunhão. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso estaria ligado ao partir do pão. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso ligado à oração. Vamos olhar isso com calma. O primeiro elemento que o autor destaca é que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. E o verso 43 nos diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Notem, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A comunidade cristã primitiva é uma comunidade centrada na verdade ensinada pelos apóstolos, que por outro lado estava centrada naquilo que Cristo havia ensinado. A igreja cristã primitiva valorizava o ensinamento dos apóstolos e se dedicava ao ensinamento dos apóstolos. Se aquilo que aquele Rosh, aquele Rabi disse na comunidade judaica messiânica é verdadeiro,
bate com as evidências históricas, então de fato aquela comunidade ou aquelas comunidades cristãs primitivas se reuniam após as reuniões da sinagoga para repassar o conteúdo da leitura que era lida nas sinagogas numa perspectiva do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles se dedicavam a essa doutrina, eles se dedicavam a essa verdade, eles estavam cheios de temor pela palavra. Eles não temiam, meus irmãos, os oráculos ditos pelos homens. Eles não temiam as articulações humanas. Eles não temiam quaisquer outras coisas. Eles temiam porque eles amavam a Deus e a sua palavra. E isso precisa ficar claro, porque o temor deles não era o temor que nós encontramos hoje, onde as pessoas temem não a Deus precisamente, mas aquilo que poderão receber como uma espécie de punição por desobediência, inclusive aos líderes religiosos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na doutrina daqueles discípulos que conviveram diretamente com Jesus. E isso era a causa da provocação do temor no coração deles. Meus irmãos, a gente pode deduzir pela leitura desta palavra que todo temor que não está calcado na Escritura é um temor vã, falso. Falso. Todo temor que não se pauta na palavra não é diferente daquele temor que quando criança nós viramos os dois chinelos de cabeça para cima porque a gente tem medo que a mãe morra. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É um temor infundado. É um temor sem nexo, porque de fato, de acordo com a Escritura, o temor verdadeiro é aquele que está calcado, está pautado, está calçado na verdade, na Escritura, porque nós precisamos apelar para a Escritura. Os apóstolos não estão aqui. Aliás, tem gente que diz que é e que está, mas ignorem. Porque do ponto de vista bíblico, o que vai pautar a nossa realidade, meus irmãos, é a Escritura. É a verdade do Evangelho, conforme ensinado pelos apóstolos. Conforme dito pelos apóstolos. E algo que sim, provocou temor. A Bíblia diz que eles estavam cheios de temor. Temor. Temor a Deus. Por causa desta palavra, por causa da doutrina. Meus irmãos, é irônico, porque aquilo que hoje as pessoas reputam como algo que deva ser colocado de lado, que é a doutrina, é o que provoca em nós o temor. Você já deve ter ouvido aquele discurso descabido, né? Meu negócio não é doutrina, não estou preocupado com doutrina, eu estou preocupado com a minha vida, com os meus sentimentos, com os meus arrepios, tudo mais. Meus irmãos, nada disso terá valor se não for calcado na palavra. E a ironia, ela aumenta porque nós somos parte de uma geração que adora milagres. Milagre tudo quanto é campo. E Deus é um Deus que opera milagres, ninguém duvida disso. Se eu abrisse a oportunidade para vocês compartilharem os milagres de Deus nas suas vidas, ou na vida de pessoas achegadas a você, você teria muito que contar. Eu teria muito que dizer. Deus é um Deus que opera milagres, ninguém nega isso. Mas é irônico que no contexto em que nós vivemos, onde as pessoas não têm temor a Deus por conta da sua palavra, as pessoas queiram milagres. Mas não é nada diferente daquilo que foi o povo de Israel lá na saída do Egito. Eita povo para ter milagre! Que povo experimentou mais milagre do que os israelitas? 40 anos com coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, maná, codornizes, batendo na rocha, brotando água, as nações sendo derrotadas. Acho que é o povo mais incrédulo, tão incrédulo que Deus não deixou entrar em Canaã. O milagre não resolve o problema do homem. Entretanto, os milagres fazem acompanhar o temor que se tem à palavra. Ele diz, olha,
Eles estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ponto. Isso aqui é importante. Pelos apóstolos. Isso faz algum sentido para você? Você já notou que em Atos quem faz os milagres são os apóstolos? Apóstolos. E não gente comum como nós. Eles eram comuns, mas investidos de uma autoridade, como emissários do Senhor, para divulgar a fé. Mas eram eles que operavam milagres. Eram eles. Eram eles. E mesmo assim a Bíblia não fala que todos eles operaram. Diz que apóstolos operaram. Sabemos que Paulo operou, sabemos que Pedro operou, sabemos que João operou. Mas a Bíblia nada fala sobre Mateus, nada fala sobre Tomé. Não é verdade? Nada fala sobre Bartolomeu. A gente não sabe se essa gente operou milagre. Os milagres que nós sabemos são por Pedro, Paulo e João. O que basta, meus irmãos, é a verdade do Evangelho. Aquela comunidade cristã era uma comunidade que experimentava, porque amava a palavra de Deus, amava a verdade do Evangelho, amava a doutrina dos apóstolos. Mas não apenas isso, meus irmãos. O texto nos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Vamos desmistificar aqui o problema da comunhão. Tem muita gente que acha que tem como aumentar a comunhão no jantar. Você conhece pessoas que vão promover um jantar para melhorar a comunhão da igreja. Eu nunca vi jantar melhorar a comunhão de igreja. Nós vamos fazer um acampamento para melhorar a comunhão da igreja. Gente, eu nunca vi acampamento melhorar a comunhão de igreja. Porque comunhão, do ponto de vista do Novo Testamento, ela é real ou não. Ou você faz parte dela ou não faz. Porque é como se fosse um sistema ao qual Deus nos traz quando somos salvos. Então nós temos comunhão. E não depende de jantar, entende? Não depende de acampamento, entende? Não depende de festinha, entende? Mas a gente sabe que tem muito programa por aí sendo feito para aumentar a comunhão. Mas eu não conheço um que tenha aumentado a comunhão. Aquele negócio de dar a mão, então. Nenhum problema de dar a mão, viu, gente? Tá bom. Nenhum problema de dar a mão. Eu não tenho problema nenhum de dar a mão. É muito bom. A gente pode estar com os irmãos, mãos dadas, por exemplo, orando. Isso não consigo. Isso é muito bom. Mas já viu aquele negócio de ter que dar a mão? E aí rola uma falsidade das maiores. Rola uma falsidade das maiores. Eu desisti de fazer isso, não aqui, obviamente, mas lá no meu ministério anterior, porque eu orava, gente, é muito pecado. É muito pecado, é a oportunidade de fazer os crentes pecarem. Pecado. Mas por quê? Porque falta temor. Gente, você pode aprender uma coisa. Você só tem problema com o outro porque falta algum temor no seu coração. Entende? Eu não estou dizendo que você tem que tolerar todas as pessoas, não. Não estou dizendo que você tem que rir para todas as pessoas. E aliás, nem a Bíblia diz isso. Mas ao menos o nosso coração tem que estar despido dessas coisas que maculam, que mancham. Eles perseveravam também na comunhão. Só que isso se traduzia nisso aqui, olha. Os que criam mantinham-se unidos. Não pense aqui em comunidade essênia. Isso aqui não é comunidade essênia. Então todo mundo vai viver num vilarejo, trabalhando no mesmo lugar, comendo as mesmas coisas, vestindo as mesmas roupas. Não é isso não. Viviam unidos porque eles viviam juntos. Cada um nas suas casas, obviamente, mas juntos. Estavam juntos. Estavam juntos. Viviam unidos. E tinham tudo em comum. Também não é comunidade essênia, né? Vamos alugar um galpão, vai todo mundo mudar para lá e vamos ter tudo em comum. Não é isso. Não é isso. Mas eles tinham tudo em comum no sentido de que nós pertencemos a um mesmo povo e nós estamos prontos a estender a mão a esses. A outros também. Mas aqui no texto a esses. Eles vendiam o que tinham.
vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E que coisa boa, porque olha só, isso aqui é a grande demonstração de que eles não gastavam dinheiro com água, luz, telefone, internet, alguém para limpar o espaço, porque eles tinham para ajudar uns aos outros. Você sabe que hoje as igrejas institucionalizadas elas precisam de dinheiro para manter patrimônio, para pagar profissional, não é? O cristianismo primitivo não conhecia nada disso, irmãos. Não conhecia nada disso. Os recursos eram para o bem-estar do povo e do Evangelho. Era para a pregação do Evangelho, para socorrer as outras comunidades, inclusive. Você vai lembrar que, por exemplo, a igreja de Tessalônica manda recursos para a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia manda recursos para a igreja de Jerusalém. Ajudar as comunidades cristãs e não engordar o seu próprio império. E esquecendo-se da mensagem do profeta no Antigo Testamento, que ele diz que o conhecimento do Senhor cobriria a terra como as águas cobrem o mar. Ela se espalha, não é para cima, não é para o alto, porque quando o mar tende para ir para o alto, vira tsunami, e aí o tsunami devasta tudo. É o crescimento, é o desenvolvimento, de modo a que a igreja estenda a mão para o outro e não fique presa a coisas que na verdade desqualificam ou desqualificam-nos como mordomos. Eles estavam lá felizes, se reunindo nas casas, felizes da vida. Talvez 3, 4 famílias, 5 no máximo, porque quando uma casa tinha 6, 7 famílias já era uma mega igreja. Já era uma mega igreja. Chegava a 30 pessoas se reunindo lá, era uma mega igreja. Isso aqui seria uma mega igreja do cristianismo primitivo. Uma mega igreja, totalmente distinta do padrão do modelo que a gente tem hoje. Mas pelo menos uma mega igreja pastoreável. Porque como é que você pastoreia? Como é que você cuida? Como é que você zela? Como é que você ora pelas ovelhas? Vendiam as suas propriedades e bens, estavam prontos a ajudar uns aos outros. Não dá, meus irmãos, para a gente ficar pensando assim agora, puxa, como era bom o cristianismo primitivo, né? Ah, seria bom demais se a gente pudesse viver lá naquela época. Ah, se a gente pudesse voltar, se pudesse. A pergunta que eu faço é, o que me impede? Só se for eu ou você mesmo. E uma outra coisa. Pense na possibilidade de se reunir só com as 2 ou 3 famílias. Pensa aí agora. Você pensa na sua família agora. Cláudio, pensa na sua família. Você, Alessandra, Larissa, se reunindo com o Sérgio, a Ana e os filhos, se reunindo com Adão, a Vera, a Simar, só. Pense bem. Ah, mas não tem escola dominical das crianças. Mas não tem união de jovens. Ah, eu não quero não. Esse negócio de se reunir nas casas e ficar só a gente, não. É possível que Deus abençoe um negócio desse. Se o indivíduo chegar a pensar desse jeito, é porque ele já foi institucionalizado no seu cristianismo há muito tempo. Ele já deixou de ser cristão do ponto de vista do Novo Testamento há muito tempo. Você precisa de um prédio, de um patrimônio para ser igreja, isso é desgraça. É desgraça, gente. Você precisa de uma estrutura, é uma desgraça. Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos ter, e não podemos ter. O que eu estou dizendo é que essas coisas não nos fazem igreja. Não são essas coisas que nos fazem igreja. Graças a Deus, irmãos, olha, por exemplo, nós saímos de lá do restaurante, nós viemos para cá. E se nós não tivéssemos lá o restaurante, não tivéssemos aqui? Tem a praça ali, ó. Está chovendo hoje? Não, não está, então vamos reunir hoje. Vai ser lá na praça. A igreja está reunida. Está ou não está?
Ah, mas está chovendo, a gente pode ir para debaixo da biblioteca municipal. Vamos para lá, se a polícia não botar a gente para correr, a gente fica lá. A igreja, ela sobrevive, porque nós precisamos de pessoas, e não de coisas. Veja o que o texto diz: vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Isso aqui tem que ter muito peito para poder fazer, viu? Tem que ser, como eu digo para os meus alunos na sala, tem que ser muito macho para fazer uma coisa dessa. Abrir mão do patrimônio para ajudar o outro. Mas além de se dedicarem à doutrina dos apóstolos e à comunhão, o texto bíblico diz que eles também estavam dedicados ao partir do pão. A gente entende que crente gosta de comer, né? Isso vem desde o cristianismo primitivo, isso tinha um significado muito importante para o cristianismo primitivo. Ele diz: e todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Partir do pão. Partir do pão. Obviamente que a palavra ou a expressão partir do pão aqui não significa apenas o comer, mas era aquele momento em que a igreja poderia de fato retomar ou reconsiderar o sacrifício feito pelo Senhor Jesus no Calvário, cumprindo aquela determinação que Ele mesmo disse: ó, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nos reunimos, fazer isso em memória de mim. Partir o pão, partilhar o cálice. E comida. Comida. É comida. Veja, o texto é partindo do pão. Partindo do pão de casa em casa. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade de coração. Eles partilhavam juntos aquele momento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ceia do Senhor, ela aponta imediatamente para duas esferas da nossa caminhada. Uma passada e uma futura. Ela é escatológica. Ela é escatológica porque ela nos coloca de volta lá na madeira, lá na cruz. Ela nos coloca diante do Calvário, vendo o Cordeiro sendo morto para a remissão dos nossos pecados. E é isso que o pão, e é isso que o cálice do vinho representam. Mas é escatológica no sentido de que nos aponta para a grande ceia, a grande refeição da eternidade. Ela nos remete para o futuro. Ela nos joga para lá. E ela mostra que um dia a comunidade de Cristo completamente estará reunida no céu, partilhando do mesmo pão e do mesmo cálice, partilhando do Senhor Jesus. Partilhando do Senhor Jesus. Então é escatológica nesse sentido. De modo que quando nós partilhamos a refeição juntos, irmãos, nós estamos partilhando porque pertencemos a Cristo. E temos o mesmo Senhor, e temos o mesmo cabeça, e o mesmo corpo foi dado por nós, e o mesmo sangue foi derramado por nós. Então a comunhão está pautada neste ato. Meus irmãos, eu não teria vida com vocês se não fosse o Evangelho. Eu não conheceria vocês se não fosse o Evangelho. Eu não conheceria minha esposa se não fosse o Evangelho. Eu não conheceria. Nós não nos conheceríamos se não fosse o Evangelho. Você já parou para pensar nisso? O que nos faz estar juntos é o Evangelho. Primeiro porque eu passava a minha infância de vez em quando aqui em Volta Redonda, e um lugar que eu jamais imaginei voltar era Volta Redonda. Porque a minha infância foi frustrante no sentido que eu passava férias no Santo Agostinho. Mas você imagina o Santo Agostinho há 30 anos atrás. Você imagina? Eu nunca pensei na possibilidade de vir parar aqui nesse lugar. Mas eu vinha de vez em quando. Eu tenho um tio cuja a mãe ainda mora aqui. O pai faleceu, casado com a minha tia e com o meu pai. Mas eu vim parar aqui. Não, mas antes de eu parar aqui, eu parei em Barra Mansa. Aí eu fui, né? E em Barra Mansa eu parei em Vista Alegre. Você tem noção? Interior de Barra Mansa. Gente, eu estou gravando. Vou ter que apagar isso. Mas não tem problema. Os meus filhos aqui são barramancenses. O Arne e a Isabel nasceram lá. Não sei se é bom ou é ruim falar, mas enfim, nasceram lá. Mas é o Evangelho, meus irmãos. O ponto que eu quero chamar a sua atenção é o Evangelho.
O que nos faz estar juntos é o Evangelho. De outra forma, nós não nos conheceríamos. Nós não saberíamos da existência uns dos outros e sequer pensaríamos na possibilidade de sermos igreja. É o Evangelho. Todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, participavam das refeições com alegria e sinceridade ou singeleza de coração. A refeição não é apenas a questão da refeição em si, mas é a comunhão, é a materialização da comunhão que temos. Olha, a comunhão que temos não é a comunhão que forjamos, ela existe, e o ponto é, eu estou nela ou não. Não é uma questão que a gente vai aumentar com um jantar, entende? Não é algo que vai aumentar com um cartãozinho, não vai ser com um amigo oculto. Não, a comunhão é uma realidade que se estabelece a ponto, notem isso, de eu ter e de você ter comunhão com irmãos que nós nunca vimos na vida e que provavelmente não veremos e que talvez estejam agora lá do outro lado do mundo, não sabem da minha existência como eu não sei da existência deles, eu não sei absolutamente nada deles, mas eu tenho comunhão com eles. Porque o que nos faz ter a comunhão é Cristo. E a comunhão não depende de visibilidade. A comunhão depende de vida no corpo. E Cristo tem um corpo. Então eu tenho comunhão. Então aquele que professa fé em Cristo tem comunhão comigo. E eu tenho comunhão com Ele. Partir um pão com alegria e singeleza de coração. De casa em casa, juntos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora nota, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, mas também se dedicavam às orações. Eles se dedicavam às orações. Agora, notem o que as orações provocaram neles. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quero mostrar que há uma relação entre essas palavras e as orações. Porque, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Até isso nós vamos aprender com eles. Possivelmente, se um cristão primitivo entrasse por essa porta nessa noite e se assentasse num desses bancos e chegasse um momento em que nós orássemos a Deus, ele estranharia bastante quando comparando as orações feitas por eles e as nossas orações. Por que eu digo isso? Nós estamos falando de uma comunidade judaica. São judeus que pelo Espírito compreenderam que Jesus de Nazaré era o Messias e que tinha padrões de orações bem definidos e que são distintos dos padrões e dos modelos que nós temos hoje. Sobretudo porque as nossas orações hoje, predominantemente, elas são feitas para benefício individual próprio e não para a glória de Deus. Deixa-me tentar explicar o que eu quero dizer. Nós gastamos muito tempo pedindo as coisas ao Senhor. E nós não nos damos conta que as orações, elas devem ser feitas para glorificar a Deus. Agora notem, isso só acontece porque nós jogamos tudo num balaio de gatos. Porque o Novo Testamento ela faz uma distinção entre súplicas, intercessões, orações e ações de graças. O Novo Testamento faz essa distinção. Intercessões, súplicas, ações de graças e orações. As orações,
eram especificamente comunitárias para louvar a Deus em comunidade. As intercessões tinham os seus propósitos, as súplicas tinham os seus propósitos, as ações de graças tinham os seus propósitos. O problema é que a gente pega e coloca intercessão dentro da oração, ação de graça dentro da oração, súplica dentro da oração e oração dentro da oração. Quando na verdade a oração é para o louvor da glória de Deus em comunidade. Agora, há espaço para súplicas. Suplicarmos a Deus uns pelos outros, há espaço sim. E nós devemos fazer. Devemos interceder uns pelos outros. Devemos agradecer a Deus as bênçãos. Devemos. Mas as orações é para o louvor da glória de Deus. E deixe-me dizer por que isso provocava esse tipo de comportamento. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque na verdade, meus irmãos, aquelas comunidades primitivas aprenderam a orar. E notem, orar não é uma coisa tão simples não. Eu fico vendo algumas pessoas ensinando outras a orar. Não é simples. Você tem que abaixar a cabeça, você tem que falar com Deus em nome de Jesus. Aí você pode dizer tudo o que você quiser. A oração não é isso não. Não foi isso que Jesus ensinou. Os discípulos perguntaram para ele, pediram a Jesus, não é? Senhor, ensina-nos a orar. Gente, eles eram judeus. Sabe que eles não sabiam orar? Eles eram judeus. Eles estavam acostumados a orar. Eles frequentavam sinagogas. Mas por que eles dizem para Jesus, ensina-nos a orar? Porque eles perceberam que havia uma dimensão da oração que ia muito além daquilo que eles praticavam nas sinagogas. Não era um mero balbuciar de palavras, era o louvor da glória de Deus. Era o louvor da glória de Deus. Então, em comunidade, eles louvavam a Deus. Por isso que o texto diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma comunidade, meus irmãos, que estava totalmente centrada na pessoa de Deus e que buscava a glória de Deus e que buscava a honra do Senhor. Notem que não foi programa de evangelismo, não foi qualquer projeto que fizeram com que a igreja crescesse. Foi simplesmente essa agenda. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. E com um adendo. Você acha que eles tinham distribuição de folheto no domingo à tarde? Vocês acham que eles tinham a liberdade de pregar em praça pública? Como é que essa gente criou? Meus irmãos, por causa do segredo. Uma das coisas que mais me encanta nos evangelhos é o segredo. Você já parou para pensar que o próprio Jesus serviu isso com segredo o tempo inteiro? Ele disse, olha, não conte a ninguém. Jesus era mais ou menos assim. Ele fazia alguma coisa e dizia, não conte a ninguém. Não conte. Não avise. Não, eu quero ir com o senhor. Não, vai lá para a tua casa. Volta para a tua casa. Não vai me seguir não. Vai para casa. O segredo o tempo inteiro. O segredo. Eu não estou dizendo que vai virar uma maçonaria. Não é isso. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que às vezes a gente está fazendo o contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, quando a gente dá pérolas a porcos. E a gente banaliza a fé. E sabe como é que eles pregavam o Evangelho? Não era em praça pública. É bem interessante que a palavra utilizada em Atos para falar do modo como as pessoas compartilhavam a fé é o verbo tagarelar. Você sabe o que é tagarelar? Você conhece gente tagarela, não conhece? Gente que fala pelos outros. Você conhece gente assim? Conhece não, Bê? Eu conheço. Já ouviu falar, né? Gente que fala, eles tagarelavam. Só que eles não tagarelavam em alto e bom som, não. Eram nos becos, nas vielas. Eles encontravam alguém e olha, o Messias já veio. Você precisa crer nisso. Olha, o Messias já veio.
olha, o Messias já veio, olha, o Senhor Jesus é o Messias, olha, Jesus de Nazaré é o Messias, pelas viés bíblicas. Mas não é em alto e bom sonho e programa de evangelização, não. É porque eles amavam a Deus, tinham temor do Senhor no coração, amavam a palavra de Deus, tinham comunhão, estavam unidos, um por todos e todos por um, literalmente. Eles estavam vendo o que Deus estava fazendo no meio deles, eles estavam vivendo em comunhão, partindo pão, e muitas pessoas queriam saber o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão se reunindo naquela casa, naquele horário, todo bendito dia. O que tem ali? O que está acontecendo ali? Tem que ter alguma coisa, e as pessoas se interessavam. E isso era uma maneira de chegar no Evangelho ao coração deles. Essa é uma dimensão que também a igreja perdeu. Que ela acha que os seus programas salvarão as pessoas. Não. Os programas no máximo poderão trazer pessoas religiosas para o ambiente religioso. Mas é a palavra poderosa do coração que fará com que esses religiosos virem verdadeiros discípulos de Jesus. E o sigam com toda a dedicação e com todo o amor no coração. Essa era a agenda do cristianismo primitivo, irmãos. Era só isso. Era a vida simples, na presença do Senhor, na presença do Cordeiro. Era a vida simples. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? A gente quer criar tanta coisa. Quando na verdade a gente precisa se despir de tanta coisa. Se despir daquele pensamento que a gente tem sobre nós mesmos, quando nós nos achamos os pais, os melhores, e não é nada disso. Nós somos de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele governa a igreja, é Ele quem governa a igreja, e ninguém mais. Ele é o Senhor da igreja. Entende? Ele é o Senhor da igreja, Ele quem governa. E aqueles que são por Ele governados entendem o que Ele deseja. E por isso as coisas permanecem em paz e vivas para a glória do Senhor. É Ele quem governa. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa crer nisso e viver sob essa ótica, sobre esse princípio. Então é coisa simples, mas que talvez de tão simples que é, pouca gente quer. É tão simples que a maioria não quer. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, as orações. Viam a manifestação do poder de Deus, viam a graça de Deus operante, e tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu tenho labutado com vocês, trabalhado com vocês, me esforçado para lhes dar o Evangelho, para lhes dar a palavra de Deus. Mas isso aqui é o que eu desejo. É isso aqui que eu desejo. Uma igreja que de fato ame a palavra, com todas as suas implicações, que persevere na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós não precisamos de achismos, nós não precisamos de projetos, nós não precisamos de programas, nós não precisamos de quaisquer coisas que você julgue necessário para que nós sejamos uma igreja. Nós precisamos da verdade, da comunhão, do partir do pão e das orações. É isso que a gente precisa. E é por isso que a gente tem que lutar. Lutar por isso, lutar pela preservação da verdade. E lutar para que Deus use ou sirva-se da nossa vida, ou das nossas vidas, para o louvor da sua glória, que vai trazer benefícios e que vai trazer consequências para o mundo em que nós estamos inseridos. Nós estamos chegando a um tempo, meus irmãos, e eu digo isso com tristeza no coração, mas é o que eu creio mesmo. Eu não tenho por que dizer que não é isso que eu penso, mas que tudo isso que a gente vê por aí, tudo isso, não mais será capaz de dar conta das verdadeiras ansiedades e necessidades do povo.
E a gente já está vendo isso acontecer. A gente já está vendo pessoas, e eu conheço centenas delas, que não conseguem mais, por causa das experiências anteriores, conceber a possibilidade de uma igreja santa e de uma igreja pura. E não são poucas pessoas. E talvez o nosso desafio hoje é mostrar para essas pessoas que um dia estiveram nos arraiais conosco que é possível. Mas para ser possível, nós não podemos falar pelos outros, nós temos que falar por nós. Nós temos que ser a demonstração dessa possibilidade. Porque senão vai ser um discurso incoerente. É possível, mas cadê? É possível, mas cadê? Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude. É um desafio. É uma luta. Mas que é possível. Porque o Espírito que guiou aquela comunidade é o Espírito que guia a nossa comunidade. Ele cuida de nós. E Ele está pronto a nos guiar, nos levar para onde Ele deseja. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Ainda seja honra, glória e louvor. Amém.